palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, eu tive duas experiências bem próximas uma da outra. No retiro de jovens, o Paulo me deu um tema para mim levar nos jovens. Ele me deu uma palestra lá com os jovens, uns 2 meses antes do retiro de jovens. Eu ia no escritório, lá sentava, abria meu computador, abria a Bíblia e nada. Não via nada, não tinha. Sabe quando fica assim com a cabeça vazia? E o tempo foi passando, eu falei para Dani, vou tentar de novo, vou lá, Deus, né? Durante a semana buscando Deus, o que o Senhor quer ministrar a esses jovens? O que o Senhor quer falar a esses jovens? E não via nada. E o tempo foi passando, e eu ia, sentava lá e não via nada, e chegou na semana do retiro. Aliás, uma semana antes, eu até lembro que eu fui lá atrás, falei, vou perguntar para o Paulo, o que o Paulo está fazendo da palavra dele, que vai que eu pego alguma coisa para mim ter um ponto de partida, porque eu não tinha nem um ponto de partida de onde eu saí. E eu falei para o Paulo, sobre o que isso vai levar? Ele falou, cara, eu não sei de nada. Eu não consigo fazer minha palavra, não me vem nada, e estamos na semana do retiro e eu não sei nada. Eu falei, então está pior, porque agora de vez me preocupou, porque eu também não sei. Cristo chegou, o retiro na sexta-feira. Eu cheguei em casa na quinta-feira, trabalhei o dia todo, tomei um banho e falei para Dália, vou me trancar no quarto e eu preciso ter alguma coisa para mim sair lá. Porque eu preciso de alguma palavra, porque amanhã eu vou fazer o quê? Cristo, eu sentei na quinta-feira lá e nada. Não veio nada. Falei, então eu preciso de alguma. O meu tema era sobre disciplina e correção. Falei, então vou pegar aqui alguns versículos, vou anotar alguns versículos. Se o senhor quer falar comigo lá, então, beleza. Porque é muito difícil você perder o controle das coisas. É muito mais fácil quando você tem tudo certinho, como você vai fazer. E aí eu anotei aqueles versículos. Eu confesso que até eu fiquei extasiado com o que aconteceu no domingo de manhã. Todos que estavam lá, todos os dias do retiro, mas o que aconteceu especificamente comigo, queridos. Eu fiquei tão cansado como nem se eu trabalhasse o dia todo na construção, fazendo concreto, isso e aquilo. Eu estava tão cansado, tão esgotado, porque eu sentia que Deus tinha me usado como um canal de bênçãos. Interessante que nessa palavra, quando o pastor pediu para mim trazer, eu estava sentado no culto aqui domingo passado, o tema da mensagem me veio os versículos. Durante a semana, todos os dias me vinha um versículo. Deus falava comigo, fala isso. Hoje ainda falei, vou dar uma repassada na minha palavra. Veio mais coisas. Então eu creio que é algo do coração de Deus, queridos, para o teu coração nessa noite, que Deus quer ministrar aqui. É algo que você precisa tomar posse dentro do seu coração, e que isso seja uma palavra que possa ministrar o seu coração. Amém? Em João 3, queridos, do 1 ao 15, coloquei ele do 1 ao 21, mas é do 1 ao 15. Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabe isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão
o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Feche os teus olhos, queridos, vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo teu falar em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo teu agir. Obrigado, Pai, pelo teu ministrar nos nossos corações. Te peço, Pai, que o Senhor possa usar, ó Pai, a minha vida como um canal de bênçãos, ó Pai, e ministrar esses corações que estão aqui. Que a tua palavra, Senhor, possa cair como semente, ó Pai, em terra fértil, Pai. E ela possa frutificar e multiplicar a 30, a 60 e a 100 por um. Que o Senhor possa ouvir, ó Pai, o clamor desses corações e ministrar, ó Pai, onde eles precisam ser ministrados, Senhor. Amém. Amém, queridos. Talvez você já tenha lido várias e várias vezes esse texto. É o relato de Jesus conversando com um mestre da lei. Nicodemos, ele era um príncipe dos judeus, ele era um fariseu, um homem que ensinava os outros fariseus, um homem muito culto, um homem muito inteligente. Então ele sabia muito. E ele era um homem muito letrado, um homem que sabia. E aí ele pediu para ter um encontro com Jesus. Porque ele reconhecia na vida de Jesus esse chamado. Ele reconhecia que ele era Jesus. Os outros fariseus não reconheciam isso. Mas ele viu, e tanto é que ele falou naquele versículo: eu reconheço que é filho de Deus, porque o que você faz é só quem Deus está fazendo através da tua vida. E ele vai ter um encontro, queridos, com Jesus à noite. Provavelmente, por vergonha dos outros verem ele se encontrando com Jesus, para não verem que ele estava tendo um encontro com Jesus, e ele foi durante a noite para ter um encontro com Jesus. E a conversa está lá rolando. No versículo 3, Jesus diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Queridos, Nicodemos era um homem muito inteligente, mestre da lei. Para ser mestre da lei, ele sabia as 600 e pouquinhas leis lá. Então era um homem muito, muito inteligente. E eles estavam conversando, e quando Jesus falou: na verdade digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Queridos, isso me chamou a atenção, porque é como se tivesse assim, Jesus conversando com ele. Se imagina a conversa dos dois. Jesus, alguém muito inteligente, e Nicodemos, outra pessoa inteligente. E eles estavam lá conversando, e eu entendo como se Jesus estivesse dizendo assim: Nicodemos, se você não nascer de novo, a nossa conversa vai ter que ir até aqui, porque até aqui você está entendendo o que eu estou dizendo. Até aqui nossa conversa está normal, natural, ao nosso nível, ao teu nível. Para você entender o que eu preciso te falar, você precisa nascer de novo. Como se ele estivesse dizendo aí, você precisa passar de nível. Onde você está muito raso. Você precisa ter essa experiência, você precisa ter um nível a mais para você entender o que eu quero te falar. Porque se eu estou falando das coisas naturais e você não está entendendo, quem dirá eu falar das coisas celestiais? Outra coisa que eu entendo, queridos. Nicodemos era um homem fariseu, entendia da lei, entendia do evangelho, mas ele precisava nascer de novo. Talvez você seja neto de pastor, filho de pastor, mas você precisa nascer de novo. Ah, porque eu vou na igreja desde pequeno, meus pais me levavam para a igreja, eu já estou na igreja, queridos. Você precisa nascer de novo, da água e do Espírito, ter essa experiência com Deus. É deixar as coisas, queridos, do velho homem para trás e ser guiados pelo Espírito Santo numa nova vida. Enquanto eu estava preparando, eu lembrei, talvez você já tenha pensado dessa forma como eu pensei. Em algumas circunstâncias da tua vida, você pensou assim: puxa, se eu pudesse voltar a ser criança, né? Quando chega a fatura do cartão lá, 5 vezes mais do que você vai receber. Aí você pensa: eita, quando eu não tinha conta, se eu pudesse voltar a ser criança, se eu pudesse voltar alguns anos atrás. Muitas e muitas vezes eu pensei isso, queridos: puxa, se eu pudesse voltar alguns anos atrás, muitas coisas eu faria diferente. Eu não faria como eu fiz lá atrás. E o nascer de novo, queridos, em Cristo, é como se você tivesse essa oportunidade de tudo que você fez de errado, você nascer de novo e começar algo certo na tua vida. A palavra do Senhor lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram,
eis que tudo se fez novo. O nascer de novo, queridos, é estar em Cristo. É estar em Cristo. Eu estou em Cristo, eu vou nascer de novo. Que pelo pecado, queridos, de um homem, todos nós somos condenados ao pecado. Pelo pecado de Adão, todos nós somos condenados ao pecado. Então nós vivemos uma vida debaixo do pecado. Quando nós nascemos debaixo do pecado. Chega uma fase da nossa vida que nós precisamos entender que eu preciso nascer de novo. Eu preciso estar em Cristo. Eu preciso viver em Cristo. Viver uma vida debaixo da vontade de Cristo. Eis que tudo se faz novo. Quando nós nascemos de novo, tudo se faz novo. É viver uma nova vida, queridos, um novo começo. É mudar a nossa maneira de falar. No mundo, quando nós nascemos, nós aprendemos a falar. Devagarzinho, vai. E você aprende a falar. Mas muitas coisas do que você aprendeu a falar, você precisa mudar quando você nasce de novo. Quando você está em Cristo. Talvez aquela língua preta, aquela boca de valeta, né, falar aqueles palavrões. Ele sabia que palavrão é pornografia falada. Palavrão é pornografia falada. Então, quando nós nascemos de novo, quando nós estamos em Cristo, nós precisamos mudar muitas vezes o nosso vocabulário. Talvez se você é daquelas piadinhas de duplo sentido, está na hora de você começar a deixar lá para o velho homem. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Eu mudo o meu jeito de falar, a minha forma de se expressar. Lá em Mateus 12:34 diz: a boca fala do que o coração está cheio. Então muitas vezes se você tem falado, queridos, onde eu estou trabalhando, eu até estava comentando com o Dene, onde eu estou trabalhando lá tem um senhor, já de uns 60 e poucos anos, e ele foi pedir para mim ajudar ele a arrumar o trator dele que tinha estragado, ele precisava só que segurasse uma peça para ele poder parafusar. Queridos, em 5 minutos que eu fiquei lá, ele falou, não sei uma média, mas muitos palavrões. Muitos palavrões, nome, xingava, tudo ele xingava. Qualquer chave que ele pegava, ele xingava. Uma porca que ele pegava, ele xingava. A peça ele xingava, ele só faltou xingar eu. Ele só não xingou porque eu estava ajudando. E palavrões. Por quê? Porque o coração dele deve estar cheio disso. Um coração cheio de amargura, um coração cheio de rancor, um coração cheio de pornografia falada. Palavrões. Nós precisamos mudar isso, queridos. O que você tem falado com pessoas que não são da igreja? Quando nós estamos entre irmãos, nós já temos até o nosso vocabulário, né? Ah, paz do Senhor, Deus te abençoe, azulejo do céu, e manto, e o nosso vocabulário. E quando você está lá fora, como você tem falado com as pessoas? Pelo teu falar, as pessoas conseguem ver que você é alguém que está em Cristo, alguém que nasceu de novo, ou você nem se diferencia das pessoas lá fora? Talvez é até mais língua preta do que os outros. A nossa maneira de agir, queridos. Como você tem agido com as pessoas lá fora? Você tem sido exemplo nas tuas ações? Você tem sido exemplo no teu trabalho? Você tem sido uma pessoa agradável às outras pessoas? Ou você tem sido aquelas pessoas que quando você chega, todo mundo está saindo de perto? Porque as tuas ações não condizem com quem você é. A nossa maneira de ouvir, nossa maneira de nos vestir. O homem natural, queridos, quando ele nasce, ele é corpo e alma. E ele desenvolve os seus sentidos baseado nessa humanidade caída. Então, para o mundo lá fora, é normal você ter uma conversa em que você está colocando ali piadinhas de duplo sentido, em que por qualquer coisa você está falando um palavrão, a tua forma de agir, os teus gestos obscenos. Você automaticamente vai crescendo no meio desse mundo caído. Mas nós precisamos nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, queridos, nós começamos uma nova etapa, um novo estilo de vida. Uma nova forma de olhar, de agir, de se comportar em determinadas situações da nossa vida, do nosso ministério, do nosso casamento. E é sobre isso que eu quero focar hoje, queridos. Um novo olhar. Então, quando você nasce de novo, você precisa aprender a falar. Você precisa aprender a se comportar como um cristão. Você precisa aprender a agir como um cristão.
a se vestir como um cristão e a olhar como um cristão. E é nesse ponto que eu quero focar hoje, queridos. Um novo olhar. Como você tem olhado as circunstâncias da tua vida? As circunstâncias têm definido como você olha as coisas, queridos? As circunstâncias têm definido a forma de você olhar. Como você tem olhado quando acontecem as coisas na sua vida? Em Números 13, do 31 ao 33, diz assim: porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhoto, assim também éramos aos seus olhos. Eu fico pensando, queridos, eles foram lá para espiar a terra, e eles olhando os gigantes, e eles se olhando de cá, eles viram cachos de uva que eram carregados por 2 pessoas, uma terra muito farta, uma terra que manava leite e mel. Você acha que eles pegaram um papelzinho e foram lá ao seu gigante? Como é que você vê nós aqui, ó? Eu, como é que você vê eu aqui? Você vê eu como um gafanhoto? Você vê eu como o quê? Queridos, eles não perguntaram a opinião dos gigantes. Eles se colocaram como gafanhotos, porque eles estavam de longe observando e falaram assim quando eles chegaram lá: não, eles verem nós como gafanhoto. Assim como aos nossos olhos, eles também se viam como gafanhotos. E aí eu te pergunto, queridos, como você tem se visto? Eles olharam para as circunstâncias e não para a promessa que Deus tinha para eles. Deus já tinha falado: aí, vão lá, mande os 12 espias, um de cada tribo, vão lá e vejam a terra que eu vou dar para vocês. A terra já era deles. Eles iam ter que lutar? Iam, mas a terra já era deles. É tão bom quando a gente tem algo para fazer que a gente já sabe que o retorno é garantido, não é? Eles iam lutar por aquela terra, mas Deus já havia dado. É nossa, eu tomo posse. Tem gigante? Vamos para cima. Assim como Caleb pensou. Vamos para cima, a terra é nossa. Mas não, nós somos gafanhotos e eles nos verem como gafanhotos. E talvez você se pegue nessa situação, queridos. Se olhando, talvez você pense: puxa, eu sou um fracassado. Eu tinha sonhos para a minha vida que não se concretizaram. Então eu não dei certo na vida, eu sou um fracassado. Talvez você pense: eu sou um inútil, ou eu sou um burro, nada dá certo para mim. Como você tem se visto? As circunstâncias têm definido a forma que você vai se olhar? Talvez, queridos, você olhe para aquilo que Deus tem te prometido. Mas olhando as suas dificuldades, não foca na promessa, queridos. Talvez você tenha deixado de olhar para aquilo que Deus tem prometido para a tua vida. Eu creio que Deus deve ter algo para a tua vida. Quem crê que Deus tem algo para a tua vida? Queridos, Deus tinha para mim, e eu lutei contra isso há muito tempo, eu já falei aqui. Eu não sei como, mas eu me via aqui em cima do altar pregando. Em outras igrejas eu me via. Eu estava sentado lá e eu me via aqui. Eu já falei sobre isso. E eu lutava muito contra isso. Por quê? Porque eu focava nas dificuldades. Mas eu preciso estar com o violão, queridos. Para mim é muita dificuldade, viu? Quando eu fico aqui, até eu aprender, eu fico aqui nervoso. Por quê? Porque eu tenho que estar com o violão. Com o violão para mim é mais fácil. E eu focava nas dificuldades. Tanto é que falaram para mim: então vai pregar, prega com o violão. Eu falei: não, eu preciso vencer isso, eu não vou focar nessas dificuldades. E se Deus tem promessas para a tua vida, por que você tem focado nas dificuldades? Se Deus te prometeu, Ele não é homem, nem filho do homem para que minta. E nem se arrependa. Então se Deus prometeu, vai se cumprir. E aí você olha para as dificuldades: não, eu sou um gafanhoto mesmo. Eu sou como um gafanhoto. Romanos 8, queridos, do 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo?
a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, porque Ele nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você não tomar posse disso, queridos, que você é mais que vencedor, que você é amado por Cristo, e focar nas dificuldades, o que vai ser de você daqui a uns anos? A palavra do Senhor diz aqui, nem a morte, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nada nos separa do amor de Cristo. Você é amado, você é mais que vencedor. E por que você tem focado nas dificuldades? Pare de ficar se vitimizando, queridos. Ficar se fazendo de coitadinho, você é mais que vencedor. Tem pessoas que ficam, chega a cair o semblante, a andar até meio assim. Coitadinho de mim, só falta dizer tem um dó de mim. Ficam se vitimizando, se fazendo de coitadinho. Quando a palavra nos diz, você é mais do que vencedor. Talvez você já tenha pensado, queridos, puxa, mas antes de eu ir para a igreja eu não tinha tanto problema como eu tenho hoje. Eu vou desistir da igreja. Não, quando eu estava lá fora, uma pessoa chegou e falou isso para mim, queridos. Para mim viver no mundo é melhor, porque quando eu vou para a igreja eu só tenho problema. Isso é só uma ilusão, queridos. Porque quando você está lá no mundo, você já está nas trevas. Quem está andando no escuro nem sabe o que está vendo. Se você estiver no escuro, você não sabe se tem um desfiladeiro do teu lado, se tem um obstáculo na tua frente. Você já está na escuridão mesmo, para você tanto faz. E aí quando você vem para Cristo, quando você está na igreja, que você está andando na luz, você só está vendo as dificuldades, mas elas já existiam ali. Você só passa a ver as dificuldades. E isso é uma coisa, queridos, que eu quero que você tome posse. Muitas coisas que você tem achado que é o diabo que tem colocado na tua vida. Porque o crente, a maioria tem a questão de dizer, é o diabo. Não, o cara vai lá, não paga o IPVA do carro, a polícia prende, é o inimigo que se levantou. O cara vai lá e não paga a luz, a Copel vem e corta a luz. Não, porque o diabo está furioso, está se levantando. Queridos, existem situações na nossa vida que não é o diabo que está colocando na tua vida, não. É Deus que está colocando algumas provas na tua vida. E Ele tem promessas, Ele já te deu as promessas, e esses obstáculos Ele está dizendo, só vai passar por isso. É assim como aquele povo, a terra é de vocês. Luta lá, vai lá, mata eles, vocês vão suar, vão cansar, vão se machucar, mas a terra é de vocês. A terra é de vocês. E aí você fica colocando, não, é o diabo. É o diabo, coitadinho de mim, pastor, ore por mim, porque está difícil, o diabo está se levantando. Se posiciona, queridos. Tem situações que o inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair. Porque se você está em Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo, e você é mais que vencedor. Então você já venceu, só precisa lutar. E aí você fica se colocando como um coitadinho, e fica com aquele mimimi. Ai, tadinho de mim. Mude a forma de olhar, queridos. Mude a forma que você olha para você. Como você tem olhado para o seu casamento? Seu casamento é sua terra prometida. Deus te prometeu, Deus te deu. Vai ter gigantes, você vai ter que derrubar. Uma hora ou outra se levanta um gigante no seu casamento, vai lá, tem problemas, acerta. O problema é quando a gente olha para o nosso casamento e diz assim, não tem jeito, não dá mais. Não, pastor, porque o meu marido, a minha esposa, não tem jeito. Não tem jeito, eu já fiz de tudo que eu podia, não. Cansei, não dá mais, parei. Comece, queridos, a declarar que tem jeito. Olhe para o seu casamento já dando certo. Olhe lá na frente. Olhe a tua terra prometida lá na frente.
Olhe você conquistando aquilo que você sonha lá na frente, não foque no agora. O problema, queridos, é quando os dois olham para si e eles dizem assim: o problema é ela. Não é eu, pastor. Eu já fiz tudo que eu podia. O problema é ela. Queridos, a gente senta com casais e isso é comum de acontecer. Raríssimas vezes alguém chegou e falou: pastor, o problema é eu. Não, é ele. Ele faz isso, ele não faz aquilo, ele não faz aquilo, porque eu faço. Ou então ele diz assim: não, pastor, é ela, porque ela não faz isso, porque ela não faz aquilo. Quando o correto, queridos, é você olhar para si e dizer assim: eu sou errado. Eu tenho os meus problemas e eu preciso acertar. Nós estamos conversando com um casal, eles se separaram, já faz 2 anos, separaram no papel, e eles vieram atrás da gente porque eles querem voltar, eles querem reatar o casamento dele. A gente estava conversando com eles, queridos, e ali eu consegui ver algo que poucas vezes eu vi, em que ele sentou no sofá na minha frente, e ele falou assim: hoje eu vejo que o problema era eu, não era ela. Ela tem as dificuldades dela, tem, mas o problema era eu. Eu só pensava em dinheiro, eu só pensava no meu trabalho, eu não pensava nos meus filhos, eu não pensava nela. Eu. Qual é a chance de um casamento desse dar certo, queridos? Muita chance. Porque quando ele reconheceu os seus problemas, ele olhou para si, ele mudou a forma de olhar, ele deixou de acusar, de olhar para ela e olhou para ele. Ele vai mudar dentro dele aquilo que ele precisa ser mudado. 2 Reis 6, do 14 ao 17. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram à noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Elias e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Só contextualizando aqui, queridos, o exército tinha ido atrás de Elias. Durante a noite, enquanto eles estavam dormindo, eles cercaram. E aí, quando o servo de Elias acordou pela manhã, ele olhou aquela cena. E quem não ficaria com medo? Carros, cavalos, homens cercados. Ele volta para Elias e fala: ai, meu senhor, e agora? O que nós vamos fazer? Já era. Por quê? Porque ele estava olhando as circunstâncias. Aí o que Elias fez? Senhor, abra-lhe os olhos, para que ele olhe de outra forma. Para que ele olhasse para quem eles estavam servindo. Não olhando para as circunstâncias, mas olhar para o Deus que eles serviam. Quando ele abriu os olhos, estavam cheios de carros e cavalos de fogo. Talvez, queridos, você pense assim: puxa, mas os meus filhos não tem mais jeito. Eu ouvi esses tempos, eu estava sentado com a Júlia, minha filha, e chegou uma pessoa na minha frente e falou: nossa, você não me mandou mais mensagem, Júlia? Ela falou: meu pai deixou de castigo. Fazia uma semana que ela estava sem o celular dela, meu pai me deixou de castigo. E ela olhou para mim e falou assim: o meu filho, eu não posso deixar de castigo, porque senão ele fica louco e já fica brigando, então eu nem repreendo. Já abandonei, deixei, não tem mais o que eu fazer. E talvez seja questão de muitos pais, queridos, que olham e dizem assim: puxa, os meus filhos, o que eu podia fazer eu já fiz, eu não consigo mais. Aquela famosa frase: não tem quem possa com a vida dele. Ou talvez você olha para o seu casamento, como eu já falei, e diz: no meu casamento não tem mais jeito. Ou talvez você chega assim e diz: pastor, mas tá difícil. Os meus discípulos, vou parar com o discipulado.
eu falo para eles fazer isso, eles vão lá e fazem o contrário. Eu vou lá e converso, perdemos tempo com os meus discípulos, pastor, para eles endireitar nisso. Semana que vem o que acontece? Eles estão com o mesmo problema. Não dá mais certo. Não tem jeito, pastor. Eu vou parar. E uma frase que eu aprendi com o pastor, e é uma frase que hoje nós falamos muito. Vai dar certo. Porque muitas vezes quem está na dificuldade, queridos, não está vendo os carros e cavalos de fogo em volta. Mas nós, como os pastores, estamos vendo o que Deus já tem feito na vida de muitos. E é com esse olhar que você precisa olhar. Se Deus tem promessas para a tua vida, não foque nas tuas circunstâncias. Não foque nas tuas dificuldades. Ah, pastor, mas você não sabe como está difícil a minha vida. Ah, meu casamento, meu trabalho. Você é mais do que vencedor. Foque nas promessas, olhe lá na frente. Os gigantes vão se levantar, queridos, todos os dias. Todos os dias vai ter gigante. Eu conversando com o pastor, eu falando, pastor, as coisas parecem que vão piorando. Com o passar do tempo, quanto mais responsabilidade, mais provações. E ele falou, quando ele falou, eu parecia que eu vi a imagem, queridos. Alguém já viu aquelas brocas que vão furando assim, né? Ele falou, e é isso. Quando você está com Deus é isso. Você vai afundando. E cada degrau daquele é um nível que você vai afundando. E mais, todos os dias vai se levantar. O problema é quando você se coloca numa posição de vítima e olha aqui. Não, mas isso aqui... Ih, eu já passei por isso, não tem mais jeito. Marcos 8, do 22 ao 25. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, o impôs-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou-lhes as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. Queridos, esse cego ele foi curado na primeira imposição de mãos? Sim. Ele foi curado. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens. Então na primeira imposição de mãos, ele já via. Porém, vejo os homens como árvores. Queridos, pessoas não são coisas. Jesus notou que havia algo de diferente. Ele está vendo, mas ele está vendo pessoas como coisas. Pessoas não são coisas. Pessoas são pessoas. Vamos orar de novo, porque na primeira não foi curado. Pessoas não são coisas. Pessoas não são objetos. Pessoas são pessoas. Pessoas vão te frustrar, queridos. Pessoas vão te decepcionar. Pessoas vão te machucar. Principalmente pessoas do teu convívio, pessoas mais próximas. Não espere que alguém lá de longe vai te machucar. Vai, mas não vai te machucar tanto quanto alguém do teu convívio, de perto de você. Não sei se é a situação que você está passando hoje, ou que já passou, mas bem-vindo ao time. Porque pessoas, queridos, são pessoas. Pessoas vão errar, pessoas vão te frustrar, pessoas vão te machucar. Eu fui procurar qual é a principal causa de pessoas que abandonam a igreja. São pessoas que se ofendem. Um grande número de pessoas que deixam a igreja é porque elas se ofendem com pessoas. Se vai perguntar para qualquer um, não, eu saí da igreja por causa do pastor.
Ah, eu saí da igreja porque tinha uma panelinha de irmãos e aconteceu isso. Não olhe para pessoas como objetos, porque você deposita a tua expectativa nas pessoas e elas vão te frustrar. Não deposite as tuas expectativas em pessoas. Elas vão te frustrar, vão te decepcionar. Pessoas que saem da igreja por ofensa ou por frustração de outras pessoas, elas não entraram na igreja por causa de Jesus. Então não olhe para pessoas como algo que eu posso ter benefício. Puxa, eu queria tanto ter uma amiga e eu vou me aproximar de alguém da igreja e ela vai ser minha amiga. E aí vocês estão lá caminhando um tempo junto e você queria que ela te desse mais retorno e ela não te dá, e o que acontece? Um laço quebrado, uma frustração, uma decepção. Puxa, o pastor podia fazer assim, o pastor podia abraçar. Ah, não, o pastor tinha que abraçar. Você gera aquela expectativa no teu coração e ele não abraça. E ele não precisa abraçar. E aí o que acontece? Você se frustra. Mas o pastor precisa abraçar. E aí você se frustra. Não deposite suas expectativas em pessoas tentando satisfazer as suas necessidades ou emoções, porque você vai se frustrar. Talvez você casou pensando assim, a minha sogra vai ser a minha segunda mãe. Me frustrei. Quebrei a cara, não foi o que eu esperava. Porque o meu sogro vai ser o meu pai. As expectativas tudo lá. Ou talvez você casa com a sua esposa, colocando as suas expectativas que ela vai ser igual a sua mãe, como a sua mãe cuidava de você. Talvez com um pratinho, né? Cafezinho na cama. E aí o que acontece? Me frustrei. Porque nós colocamos as expectativas em pessoas como se fossem algo para nos satisfazer. As nossas necessidades, as nossas expectativas. E nós precisamos mudar o olhar nosso quanto a isso. Pessoas são pessoas. Vão nos frustrar? Tá tudo bem. Nós precisamos aprender a lidar com frustrações. Nós precisamos aprender a lidar com decepções, queridos. Como pastor eu já errei muito, eu já contei isso. Eu só aceitei o meu chamado para pastor porque um dia o pastor subiu aqui em cima e falou, eu briguei com aquele cara, aquilo para mim me caiu no meu coração e falou, eu pensei assim, ele não é um super-homem, ele não é um semideus que nunca vai errar. E o que acontece com pessoas que deixam a igreja por causa de pastores, queridos, é que eles colocam as expectativas em pessoas achando que são semideus. Que são pessoas infalíveis, que não vão errar. Errou, estou saindo fora. Queridos, pessoas vão errar. E quando ele falou aquilo, caiu no meu coração, eu falei, puxa, se eu errar, não está tudo bem, mas eu vou acertar, e vai acontecer de eu errar, porque eu sou humano, eu vou errar. Como você tem olhado para a sua igreja? Minha igreja tinha que ser assim, minha igreja tinha que ser assada, as paredes não podiam ser pretas, tinha que ser branca. Aqui as laterais tinham que ser de outra cor, não podia ser preta. O pastor tem que sair mais para visitar, o pastor... hoje não estava legal o culto. Não, hoje não era o pastor que estava, era o outro pastor e não é legal a palavra dele, e tinha que estar o pastor ali na frente. E já deixou de receber, porque o teu olhar estava focado nas circunstâncias. Hoje eu não vi o pastor lá na igreja, não é ele que vai pregar? Tem pessoas que já se fecham, queridos. E isso é real. Tem pessoas que automaticamente já fechou o coração, pronto. Deus não vai falar. O louvor não estava legal. Não estava legal, o líder do louvor lá estava de boné. Queridos, já falaram isso para mim. Que não pode fazer o louvor de boné. Eu não sei se a bênção escorre pela aba do boné ou...
Mas por quê? Porque está olhando pessoas. Queridos, Deus vai usar um mendigo, Deus vai usar qualquer coisa. Deus usou um burro na palavra para falar. Deus vai usar qualquer um. Deus vai usar o Márcio com 10 brincos e está usando demais, falando, ministrando pessoas, coisa que nem ele acredita. Mas tem pessoas que chegar e olhar para o Márcio, o cara está lá com 5 brincos cada orelha, cheio de tatuagem. Deus não vai falar. Sai dessa, queridos. Muda o olhar. Muda o olhar. Não foca em pessoas. Porque todo mundo tinha que ser igual eu nessa igreja. Que se todo mundo fosse igual eu, essa igreja ia para frente, queridos. Misericórdia. Misericórdia se todo mundo fosse igual a você. Mude o olhar. Mude a sua visão. Venha para a igreja para abençoar pessoas. Mude essa mentalidade de vir para a igreja. O que Deus tem para mim hoje? Deus, está aqui. Dei minha oferta, dei meu dízimo, está pago. Ergui minhas mãos na hora do louvor, mas eu quero o que é meu. Manda lá. Preciso de dinheiro, preciso de saúde, preciso disso, preciso daquilo. E você fica com essa mentalidade de pedinte. Com essa teologia da prosperidade hoje, queridos. Muitas igrejas, as pessoas estão olhando como banco. Eu vou dar 100 porque eu vou pegar 1000 de volta. Mas se eu der um pouquinho mais, eu vou receber ainda mais. Olham para a igreja como algo para receber. Quando nós devemos olhar para a igreja, como eu posso abençoar pessoas aqui dentro da igreja? Deus, o que o Senhor quer falar? Mostra alguém aqui. Queridos, quando eu estou em qualquer lugar, eu estou falando, Deus, ei, você quer falar alguma coisa para ele lá? Fala para mim que eu vou falar. Isso grita no meu coração. Algumas vezes ele fala e eu corro entregar uma palavra. Quando ele não fala, eu fico, puxa Deus, então na próxima. Porque a gente muda essa mentalidade de só vem a mim. Hoje estava legal, então hoje Deus vai me abençoar e eu estou indo para o culto lá e eu não queria estar indo, mas eu vou porque Deus, eu quero uma bênção. Você está vendo o sacrifício que eu estou fazendo, Deus? Deixei meu sofá lá hoje, domingo, cansado, e eu vou para a igreja, mas me abençoa, olha o sacrifício que eu estou fazendo. Nós precisamos mudar, queridos, essa forma de olhar. Troque suas lentes. Comece a olhar de outra maneira. Você é uma nova criatura em Cristo. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Quando as circunstâncias vierem bater a tua porta, você abre a porta, você vê as circunstâncias e você vê aquilo que Deus tem te prometido. E você declara, eu sou mais que vencedor. Se o inimigo tem se levantado, se levanta para cair. Mas entenda que muitas das vezes Deus tem colocado situações na tua vida para você se posicionar. Para você se posicionar. Para você sair dessa posição de se ver como um gafanhoto. De se ver como um coitadinho. Queridos, é hora de se posicionar e olhar com outros olhos aquilo que Deus tem para vocês. Amém? Que você possa receber essa palavra, queridos, no seu coração.